Muito bem, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos falar então de produtividade no trabalho. Meu nome é Estênio Moura e eu estou aqui hoje com o Gil e com o Pedro e eu quero trazer um pouquinho da visão deles em relação à produtividade no trabalho. A gente tem falado tanto sobre esse tema, né? O uso da tecnologia, o uso, inclusive, obviamente, a segurança envolvida nisso, especialmente dos dados, especialmente dos processamentos que a gente tem no nosso dia a dia. Eu queria ouvir de você, Pedro, o que você enxerga hoje em relação à melhoria da produtividade do trabalho, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista das equipes. Bem, obrigado aí pelo convite, né. A gente tinha conversado antes, eu vou focar um pouco no lado pessoal, né, do desenvolvimento. Eu gosto de citar uma frase que eu tenho no meu WhatsApp, que é: "Quando você ama o que você faz, você nunca trabalha na sua vida", né. É uma frase que eu acho que é de Confúcio. Mas isso resume muito bem a questão da produtividade, que eu acho. Então, assim, todo mundo sabe aqui que quando a gente faz uma coisa por amor, né, ela fica mais fácil de você fazer. Tanto no âmbito profissional, pessoal, familiar, etc. E quando você traz isso para o lado profissional, é muito importante que a pessoa, ela bem no início da sua carreira, né, ou no momento que ela está de virada de carreira, ela reflita o que ela realmente gosta, né, o que ela quer fazer. Porque aí eu separo em 3 pontos, né, eu gosto muito de citar o exemplo de um time de futebol, primeiro que você tem que acordar com senso de propósito e dormir com senso de realização. Cara, se você não tiver propósito, você não sai da cama. Isso para qualquer faceta. Então, da mesma coisa que um time de futebol, de vôlei, tem um propósito. Qual que é o propósito? Ah, é ganhar aquele jogo, é ganhar o campeonato, etc. Se você não tiver um propósito, e não tiver um propósito compartilhado, que aí entra a organização, a empresa, a equipe. E eu como membro da equipe, não como gestor, membro da equipe. Se você não tiver o seu propósito compartilhado, como que você vai ganhar um jogo, né? E puxando esse gancho, eu tenho um propósito compartilhado, eu estou no lugar certo, eu faço o que eu gosto. Primeiro esse é o time que eu quero. Segundo, eu faço o que eu gostaria de fazer, porque uma pessoa no time, ela pode, né, atrapalhar o time inteiro. Uma pessoa que não queira ganhar o jogo ou o campeonato, a gente vê isso, a gente assiste um futebol, a gente vê aquele jogador que não está engajado. Mas as pessoas que estão engajadas, né, estão participativas, têm um senso de propósito, estão no lugar certo, no time correto, você vê que a energia é diferente, as coisas acontecem naturalmente, né. O terceiro ponto que eu acho que também seja importante, aí a gente pode falar aqui vários pontos, né, mas é você desenvolver um senso emocional. É você conseguir trabalhar num time que pressões vão acontecer. Imagina você jogando um jogo de futebol, você perdendo de 3-0 e você precisando ganhar o jogo. Você precisando fazer 3 gols, né, não sei. Mas é aquela pressão psicológica, é a torcida, é o tempo, né. É o que eu falo, assim, uma pessoa não pode estar numa área de resposta a incidente, ela não goste do estresse de responder a um incidente de segurança da informação, ela tem que gostar daquilo, tem que fazer parte, porque é a mesma coisa com exercício físico, tem gente que gosta de praticar exercício, quando você gosta praticar aquele exercício, né, tem pessoas que correm 5 horas. Eu particularmente não gosto de exercício físico, não adianta me forçar, então assim, passou 5 minutos, não quero mais saber. E a e aí eu acho o seguinte, esses 3 pontos, para um profissional que está começando agora, isso facilita o resto da vida dele, o resto da área que ele trabalha. Eu poderia citar outros pontos aqui, mas eu queria só fechar nesse. Boa, boa, Pedro. É interessante, eu quero ouvir o Gil em relação a isso, porque tem uma frase do Simon Sinek que eu acho fantástica. Ele diz assim, que 100% dos colaboradores são pessoas, 100% dos clientes são pessoas, e se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Eu entendo muito a tecnologia, muitos processos, muito a ferramenta como um meio para potencializar os indivíduos e as equipes, assim como o Pedro estava falando ali, do senso de propósito, de amar aquilo que faz, né? Ou, no mínimo, fazer aquilo com muita paixão, né? Porque você vai ficar e em meio a muito estresse e a muita pressão, isso tende a aumentar cada vez mais nesse mundo que nós vivemos. Para você, Gil, como você enxerga essa busca da produtividade, né, do ponto de vista individual e também
do ponto de vista de equipe. Pô, muito bom, muito obrigado, Stênio. Obrigado aí pela introdução, Pedro. E é sempre bom ouvi-lo, né? Eu conheço o Pedro já há um tempo, e esse enfoque que você deu, ele é extremamente importante, né? Do propósito, e acredito que todo mundo também tem o propósito de estar aqui agora. E o que o Stênio trouxe agora, né? Somos pessoas. E como pessoas, qual que é o nível... Quando a gente vai falar de liderança, produtividade, resultado, existe uma escadinha. Alguém até comentou em uma palestra ontem que a gente primeiro lidera a si mesmo, né? Depois a gente vai liderar pessoas, né? Vai liderar uma equipe, e em algum momento a gente vai liderar líderes, né? A gente vai ser líder de líderes. E esse primeiro movimento de liderar a si mesmo, ele é muito... tudo que o Pedro comentou agora, né, tem muito vínculo com isso, porque é quando você conhece os teus limites, conhece aquilo que te apaixona, aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta de fazer, e aquilo que te tira do equilíbrio. E é interessante eu estar aqui num painel sobre produtividade, porque esse é o meu primeiro evento desde 2019. A gente teve 2 anos de pandemia também. E entre 2020, né, final de 2020, setembro de 2020 e março de 2021, eu fiquei afastado por burnout e depressão. Então eu achei um desafio até. Falei, pô, um cara que recentemente, aí, há pouco tempo, estava de licença médica, afastado, né, não produzindo nada, só recebendo, e aí agora falando de produtividade. Essa experiência, ela me ajudou ali na questão de autoconhecimento a priorizar aquilo que é mais importante, a olhar aquilo que faz mais sentido, não só em relação ao trabalho. Então, a organização ali das atividades, né, o planejamento, você conseguir estabelecer prioridades, horários, respeitar, mais do que estabelecer, respeitar isso. E aí o Pedro falou que não gosta de exercício físico. Cara, eu odeio. Eu ainda odeio. Eu estou indo na academia desde janeiro de 2020. Vou 5 vezes por semana, vou com uma personal, mas eu nunca... Para mim é um tratamento. Eu ainda não gosto. Alimentação saudável, odeio também. Não estou aqui para fazer propaganda de alimentação saudável. Se eu puder, eu vou comer tudo que é gorduroso, vou beber muito. Eu gosto de happy hour, eu gosto de gente, mas para mim é um tratamento. Eu tenho que fazer agora. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que buscar esse equilíbrio. Não confio na memória, então vocês podem ver aqui que eu anoto. Então, essa questão de planejar a semana pode ficar meio longe, distante, mas revisar à noite o que precisa fazer, não confiar na memória, fazer lista de tarefas, colocar lembretes, né? Então, eu tive Covid 2 vezes também nesse período, minha memória nunca foi motivo de orgulho. Então, agora, ela está ainda assim, um pouquinho pior. Então, eu coloco aqui tudo que eu preciso lembrar, desde coisas simples do dia a dia, né? Agenda pessoal e agenda profissional. Para mim, eu tenho uma agenda, é a agenda do Gil. O máximo que eu faço ali é dividir por cores, para eu bater o olho, pô, isso aqui é uma coisa que é importante, né? Tem livros que ajudam a gente a fazer essa tríade do tempo aí, o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Então, eu coloco cores, eu coloco alguma coisa para diferenciar coisa de família, e tenho algumas dicas também em relação a pessoas, mas vou devolver aqui para o Stênio, porque eu sou prolixo, eu estou tratando isso também, e aí não seja prolixo para não atrapalhar a tua produtividade, a produtividade do teu time também. Muito bom, Gil. É interessante, eu quero trazer o ponto que o Gil falou sobre liderança, né? Quando a gente fala de produtividade, a palavra priorização vem muito forte, e existem 4 grandes áreas dessa produtividade, onde a gente consegue melhorar como pessoa, né, o indivíduo sendo produtivo para o time. Que é a parte física, né, como tudo se sustenta, como a gente para de pé aqui, tem cognição para poder construir os nossos raciocínios. A nossa parte emocional, né, então todas as nossas relações, como elas são tratadas. A nossa parte mental, que é de fato os nossos estudos, aquilo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, né? Então, o Gil traz aí, por exemplo, a tríade do tempo do Christian Barbosa, a gente tem tantos outros métodos aí de organização e produtividade. E a parte espiritual, que dentro de uma lógica de envolvimento total, ela tem muito a ver com autoconhecimento e propósito. E
E a gente conversava ali antes do painel, né, sobre essa transição da liderança que o Gil comentou. Eu queria entender de você, Pedro, do ponto de vista de produtividade e liderança, como foi para você e como tem sido esses desafios nessas transições? Hoje você, como um CISO de um banco grande, né, como que tem sido lidar com outros líderes? Como foi esse processo do ponto de vista de produtividade e, obviamente, saúde mental também? Tá ótimo. Eu acho assim, teve um momento na minha vida que precisei escolher se eu seguiria a parte técnica ou a parte gerencial, processos, etc. Nessa decisão eu tive que tomar algumas, né, fazer algumas iniciativas para eu meio que desligar da parte técnica mesmo. E escolher o que eu realmente queria. Isso aí teve um processo de transição e teve as suas dificuldades, porque você trabalhar com a parte técnica, todo mundo aqui sabe como que é. Esse senhor era apaixonado, tinha dezenas de certificações, entrava para dentro do data center, te falei, né? Eu tinha um colchão, eu tinha um sofá dentro do data center. Assim, e não queria sair, porque eu gostava daquilo que eu fazia. Quando eu mudei para cuidar de pessoas, eu acho que hoje está faltando um pouquinho, e eu acho que também é o papel do influenciador, tá? Eu não vou ficar falando o que o líder faz, eu tenho meu pensamento específico sobre liderança, mas o influenciador eu acho que a gente precisa se preparar, né? E aí cabe ao influenciador se preparar. Naquela época eu tive uma preparação, isso me ajudou demais. Então, as dificuldades que iam aparecendo, eu fui aprendendo. Agora hoje, né, é o que a gente estava conversando, né? A sociedade mudou, as pessoas mudaram. A gente fala muito dessa geração atual, né? Eu tenho filhos mais novos, mais velhos, etc. Os meus filhos são de gerações diferentes. Essa geração atual, ela necessita que as pessoas em volta dela mudem também. Então, no meu caso, eu preciso mudar. Então já está um primeiro ponto positivo, né? Eu entender que eu preciso mudar. Mas não é fácil você pegar uma árvore que cresceu torta e mudar ela para ser. Você não vai mudar o tronco. Você pode mudar um galho, né? Você pode mudar a parte principal ali da copa, etc. Mas alguma coisa vai permanecer. Essa mudança, ela é importante hoje em dia. E o que a gente estava conversando é muito mais do que um lado só mudar, né? As pessoas que estão exigindo essa mudança também tem que ter o papel dela. Qual que é o papel da pessoa que exige mudança, que exige respeito, ressignificado das coisas, né? É ter mais paciência, ser altruísta, ser empática, né? Entender que alguém está querendo fazer uma mudança por causa dela e tem uma jornada aí para frente. Então hoje, assim, como líder não, desculpa, como talvez influenciador, eu tento me ajudar para poder ajudar outra pessoa, né? E tudo que eu já passei, quem trabalha comigo sabe disso, tudo que eu já passei, quando a pessoa da minha equipe eu trato como um membro da família mesmo. Assim, eu puxo a orelha igual eu puxaria do meu filho. E às vezes algumas pessoas não entendem isso, mas não é para o mal, né? É para o bem da pessoa, porque eu já passei por aquilo, eu sei onde que vai acontecer, etc e tal. Então tem comportamentos que a gente precisa organizar. E aí é o que eu vejo muito. Às vezes a gente tem uma perspectiva muito grande da nossa mudança, mas também tem muito das outras partes. E a gente precisa fazer, é o que eu falei lá do item 1. O nosso senso de propósito tem que ser compartilhado. Porque se eu quero fazer mudança, eu tenho que estar numa equipe que queira mudança também, né? Não sei se eu respondi isso. Não, perfeito. E quando você fala disso, é interessante. A gente vê que equipes mais felizes, e hoje dá para a gente medir felicidade na equipe, né? Através da ciência da felicidade, a gente consegue identificar. São equipes mais produtivas. São equipes que conseguem fazer melhor e mais rápido. E a felicidade, ela está conectada a senso de propósito. E com a multigeracionalidade que você comentou, muitas vezes, algumas gerações não conseguem fazer a mudança que você está se propondo. Né? E eu te perguntei intencionalmente, produtividade tem a ver com intenção também, as escolhas que você faz em relação àquilo que você fala, em relação àquilo que você pensa e até faz, porque você usa o exemplo da árvore, né? E é interessante, porque a mudança, até uma imagem que o Marco Fabossi, ele é um consultor
um treinador, e ele diz assim que a autoconfiança é a raiz. E a autoconfiança, ela parte do autoconhecimento, né, que o Gil falou, da vulnerabilidade e da autenticidade, né, quem você é efetivamente. Então, qual é o meu propósito como líder, quem eu sou como influenciador ali da equipe. E aí, passando para o Gil em relação a essa autoconfiança, você comentou de burnout, né? A produtividade tóxica que foi muito divulgada, especialmente nos tempos de pandemia, pegou muita gente, né? Aquela coisa de fazer mais rápido, porque pensava-se que essa era a melhor forma de ser produtivo. Hoje eu estava lendo uma matéria da Forbes sobre o Fat Fire, né? Que é o oposto do quiet quitting, que é você trabalhar muito para se aposentar rápido, né? Como se trabalhar muito garantisse que você ganhasse muito dinheiro para se aposentar rápido. Eu queria entender de você, Gil, como foi esse seu processo do burnout, as causas, o que você aprendeu e que você pode trazer hoje como, não só para você, mas também para as equipes que você lidera. Excelente. Eu vejo essa questão de quiet quitting agora, essa eu não conhecia, aprendi agora, né, de se aposentar, mas eu acho que o pessoal já, eu sempre ouvi que quem trabalha não fica rico, né, quem trabalha muito não fica rico, não tem tempo de ganhar dinheiro, né, então talvez eu vou ter que estudar um pouquinho mais isso daí para ver, e eu já estou na descendente também, né, galera, 47 anos com carinha de 57, já não falta tanto tempo assim para se aposentar. Em relação à experiência de burnout, né, eu tive, assim como o Pedro estava comentando, eh, não foi fácil reconhecer, até mesmo diagnosticado e já tomando medicamento, já 2 meses já afastado, eu ainda relutava em aceitar que era uma doença, que eu estava doente, porque eu até citei um exemplo que quando a gente quebra um braço ou vai fazer uma outra cirurgia, alguma coisa, todo mundo, você mesmo e todo mundo vê que você não pode trabalhar por algum motivo, você tem que repousar, tem que ficar afastado, mas essa sensação essa percepção de saúde mental ainda é difícil. E eu mesmo doente, eu ainda não aceitava. A minha equipe só soube o motivo da minha saída, assim, uns 6 meses depois, porque o RH comentou que eu tinha me afastado por problemas pessoais, e não foi uma situação muito fácil de aceitar, né, de reconhecer. Uma vez reconhecida, eu já estava em tratamento, eu falei, tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Né, que eu quero voltar a trabalhar, quero voltar a produzir. Então, eu fui seguindo as orientações de profissionais. Então, tive apoio desde o cardiologista, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, personal, endocrinologista. Então, o maior apoio que vem de casa, né, da esposa, do filho. Eu não falei para minha família, em geral, eu escondi de amigos, eu falei para pouquíssimas pessoas, mas fui buscar ajuda profissional, orientação, e eu, naquela linha que a gente tem insegurança normalmente de conscientizar as pessoas, eu fui ser conscientizado em relação a isso, né. Como eu ajudo a equipe hoje, né, em relação à questão da produtividade? Dando muita autonomia, né, e essa geração cada vez mais quer ter essa autonomia, né, obviamente com responsabilidade. Eu vejo essa galera muito madura, eu não sei se o Pedro está por aqui, cadê Pedro? Está ali? Ali. O Pedro é mais que meu braço direito lá hoje na GUP, né, ele acho que tem 23, né, Pedro, é isso? 23 anos, mas é uma maturidade, é uma experiência e uma forma de entregar as coisas que na minha geração a gente não tinha. Então é dar muita autonomia para o time, aprender com eles a questão assim, de ferramentas, de métricas. Então, há pouco tempo a gente viu que uma sprint de 2 semanas não funcionava melhor assim, para a gente. Então, a própria equipe, né, a gente em conjunto viu que uma sprint de 3 semanas daria mais resultado. Ajudaria a gente a planejar melhor e ajudaria a gente a ter entregas melhores. A gente avalia isso com relatórios do Gira, então no próprio Gira a gente tem assim, métricas ali de produtividade do time, burn down, assim, gráficos de burn down, a gente tem indicadores que ajudam a gente a ver a velocidade de entrega, a capacidade do time ali em relação ao que está em andamento. E
dá uma preferência por comunicação assíncrona, né? Essa geração ela é muito assíncrona, ela faz várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente fala muito por Slack e não precisa ser tempestivo, né? A gente trabalha de qualquer lugar, a gente trabalha em qualquer horário e a gente tem poucas e cada vez mais escassas reuniões ou comunicações síncronas. E quando eu tenho uma comunicação síncrona, tem um respeito muito grande pelo horário da outra pessoa, né? Você não pode atrasar como a gente atrasava, era muito comum a gente atrasar em reuniões presenciais. A pessoa ficar numa tela 5, 10, 15 minutos esperando é algo muito desrespeitoso, na minha opinião. Então, a gente respeita muito mais esse tempo. Outra coisa que eu anotei aqui, além desses pontos, os OKRs, né, que são as medidas também, e essa... como que fala aqui? Isso que a gente comentou, né? Das pessoas certas nos lugares certos. O RH sempre brigou muito comigo em outras empresas, né? Por conta de quando a gente faz aquela avaliação. Toda empresa normalmente tem avaliação pessoal. E qual que é o nosso destaque normalmente em cima do resultado ou em cima do comportamento da pessoa? Onde ela foi mal. Então, normalmente o RH pede para a gente priorizar, a gente ajudar a pessoa a se desenvolver naquilo que ela foi mal. E aí eu sempre peguei para o futebol também, Pedro, e eu falava assim, ó, vamos pegar o melhor lateral esquerdo do mundo. Eu sou São Paulino, mas eu acho que o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar foi o Roberto Carlos. E o Roberto Carlos era um excelente lateral esquerdo. Ele tinha a canhota mais poderosa do mundo. Quem jogou videogame aqui colocava o Roberto Carlos de atacante, porque da onde ele chutava praticamente era gol. Era ele e o Adriano. Só que aí vem um técnico e fala assim, ou vem um líder e fala assim, ó, Roberto Carlos, você é bom pra caramba, eu ia falar palavrão aqui, você é bom pra caramba com a perna esquerda, mas a sua perna direita é um lixo. Ela é muito ruim, cara. Você precisa treinar essa perna direita. Vamos fazer o seguinte, agora você vai treinar a perna direita, você vai jogar lá na lateral direita. Você perdeu o melhor lateral esquerdo que você tinha, talvez o melhor do mundo, e porque ele tinha uma deficiência na perna direita, você foi treinar com um bom propósito, vou ajudar você a melhorar a sua perna direita, você colocou ele na posição errada. Isso acontece não só com o lateral, mas acontece com o técnico que vai virar líder, com o vendedor que vai virar gerente de vendas. Acontece em várias frentes que você pega alguém que está dando resultado bom e promove para uma posição onde ele não vai performar, ou então você pega alguém que não está performando bem e fala assim, ó, vamos treinar isso aqui, vamos treinar comunicação, vamos treinar como falar em público, como fazer uma apresentação. Cara, eu quero ficar aqui codando, eu quero ficar aqui de boa, eu não quero participar da reunião, mas você precisa treinar isso, você precisa desenvolver. Então, se não tiver o propósito, se a pessoa não estiver engajada nisso, ela não vai ser feliz, você vai perder uma pessoa porque você vai focar naquilo que é negativo. Então, eu dou muito mais enfoque, quando eu falo com a equipe, no que a pessoa gosta de fazer e no que ela tem de melhor. Vamos melhorar ainda mais isso. É uma característica importante, vou te usar aqui, tá, Pedro? Desculpa essa inconfidência. Mas não é nem um exemplo real, é só porque eu conheço o Pedro, eu estou vendo ele ali. O Pedro não gosta, por exemplo, ali de comunicação ou de negociação, mas ele anseia uma posição de liderança. Pedro, a gente vai ter que trabalhar isso, cara, porque essa é uma característica muito importante. Então se eu tiver que desenvolver isso, eu acho que eu vou preferir ficar aqui no meu papel mais técnico, porque eu nunca gostei, não gostei na escola, me dá dor de barriga, mas eu tenho que respeitar isso. Não pode ser algo que a empresa ou que o líder decida sozinho, né? Então acho que tem que ter muito esse propósito. Desculpa monopolizar aqui a conversa. Perfeito. Tem a ver com escolhas. A liderança é uma escolha também. Quando a gente fala de carreira Y, né, e o Pedro trouxe isso na carreira dele, ele teve esse momento de escolher ir para um lugar de gestão ali, porque essas escolhas fazem a gente ter que se desenvolver. A comunicação é uma delas, e quando a gente faz a comunicação, ela pode ser produtiva ou improdutiva, porque ela vai dar mais tração para aquilo que a gente precisa fazer ou menos. E por falar em escolha, a gente está a 5 minutos faltando, eu quero abrir para perguntas já, porque eu sei que tem conhecidos aqui, tanto do Pedro e do Gil, que a gente combinou de malhá-los com bastante pergunta. Eu queria perguntar para o Pedro, quais são as melhores escolhas que as pessoas podem fazer no sentido de consumir conteúdo? Né? Tem alguma dica aí de podcast, de livro que as pessoas possam consumir para melhorarem a produtividade, para melhorarem suas escolhas, para melhorarem as suas jornadas aí dentro do trabalho?
Essa pergunta é difícil, hein? O que não falta é material. Mas assim, vou partir porque eu gosto, tá? Material não falta, eu acho que falta iniciativa. Às vezes a pessoa acha que ela sabe fazer um planejamento do dia, não sabe. É impressionante. A gente conhece pessoas que ela não sabe planejar o dia dela, assim. Mas assim, eu acho que para melhorar a produtividade, voltando à nossa discussão, cara, eu acho que é muito planejamento. Planejamento ajuda você a ter, de novo, um senso de propósito, senso de realização. E planejar com a realidade. Eu gostei do seu exemplo, né? Às vezes a gente quer fazer tudo em uma semana. Pode ser sprint de 2 semanas, né? Pode ser de 3, né? Mas assim, se programe para fazer e não querer abraçar o mundo. Mas eu gosto muito de escutar, assim, aqueles treinamentos hoje, nesse momento, equipes de alta performance. Às vezes a gente vai discutir equipes de alta performance e aí eu estou chegando à conclusão que quem é de alta performance é a pessoa, não é o líder que vai formar, né? A pessoa já é diferente, ela já é engajada, ela já tem uma diferença. Aí é outra discussão aqui. Mas eu gosto muito de escutar como ser de alta performance. O que falta? Qual que é a diferença? E eu acho que isso é bem legal a pessoa escutar, não porque ela é ruim. Às vezes ela é muito boa, a perna esquerda dela é a melhor, mas como potencializar isso, cara? Igual o americano. O americano potencializa o que ele tem de melhor, não a nota ruim que ele tem, né? E a gente tem que parar com essa questão de nota, de mediano, né? O Brasil gosta muito disso, nota, mediano. Passar, né? Se você é mediano, tá bom. Se você passa com 90, ó, nota A, você é o top. Não é isso. A questão é o que eu gosto de fazer e consequentemente, se eu gosto, se eu amo, eu vou ser de alta performance. Assim, eu gosto muito hoje de escutar isso de equipes de alta performance. Por quê? Porque eu faço parte da equipe. Não adianta eu também só lá, você tem que ter, você tem que ser. Eu também tenho que demonstrar isso. Como que eu demonstro? Dentro da minha posição, o que eu posso fazer? Porque, na realidade, assim, eu gosto muito de falar isso, assim, eu não sou responsável pelas entregas. Quem entrega é a equipe. É a equipe, né, que marca 3, 4, 5 gols no final do ano ali. Mas, assim, como que eu posso fazer essa equipe crescer? E outro ponto que eu gosto muito, que eu estou... e tem muito, assim, no Spotify, tem uma questão de livros sobre inteligência emocional, que é justamente da virada, né? Assim, inteligência emocional, as emoções, a parte de empatia. Não sei também se eu respondi o que você perguntou, Sim, mas... sim, sem dúvida. E aí, Gil, alguma recomendação? Pô, eu vou tentar ser sucinto, porque eu falo demais. E aí, 2 recomendações. tempo, assim, eu anotei para não confiar na memória, eu anotei. E eu vou começar por podcast, porque podcast acho que tem tudo a ver com o nosso tema aqui de produtividade, porque além de você escutar em qualquer lugar e fazendo outras coisas, você pode acelerar, né? Então, se alguém for me ouvir depois aqui gravado, vai poder pôr na velocidade 1,5, 2 lá e vai ganhar muito tempo ali. Então, eu anotei aqui alguns podcasts que eu gosto de ouvir. O Líder HD, nem todos são relacionados à produtividade, mas eles de vez em quando tocam no tema, né? O Líder HD, o Mundo Corporativo, que é um da CBN, e eu gosto do TED Talk, TED Talks Daily, né, que é um outro podcast, e um em inglês aqui, esse aqui também é em inglês, não, o TED Talks Daily, é Master of Scale, que é um semanal. Eu acho muito bom que ele fala ali de escalabilidade. E livros, eu anotei aqui O Poder do Hábito, que foi um que me ajudou muito. Esse da Tríade do Tempo, né, do Christian Barbosa. E aquele que acho que a maioria leu aqui de Scrum, que é a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo. Eu tenho algumas considerações ali que eu não concordo muito com o autor, mas no geral eu acho que ele conta boas histórias ali. Boa, muito bom. Vamos encerrar aqui, vou deixar uma indicação, o livro Essencialismo. Eu acho que ele traz muito tudo que a gente falou aqui, fala muito de propósito, muito de escolhas, priorização e o poder que a gente tem ao longo das 24 horas do dia. Pedro, super obrigado pela sua contribuição. Gil, mesma coisa, e deixo aí para perguntas, caso alguém queira se manifestar. Obrigado.